Olá, estudantes da educação de jovens e adultos, tudo bem? Todos bem, saudáveis, em casa? Professora, diretoras, vice-diretoras, todas bem também? Ótimo! A gente está mais uma vez nos encontrando para uma nova aula de língua portuguesa. E dando uma continuidade no nosso último assunto, na nossa última conversa, também sobre a reflexão, eu trouxe mais uma vez a obra de arte La Fé para a gente analisar. Lembram? Trazer de novo esse espírito de acreditar, de confiar, mesmo que a gente não tenha certeza do que vem pela frente, a gente acredita que tudo vai se resolver. Então essa obra é inspiradora, vamos olhar para ela para alimentar a nossa fé, certo? E além da obra de arte, eu também trouxe o Braulio Bessa. Braulio Bessa é um poeta, ele é também um contador de história, um cordelista. Quem me deu essa dica, e eu agradeço muito, foi realmente uma excelente dica, uma ótima dica, foi a professora Roseli, lá da Escola Municipal João Estival. A Roseli sugeriu, ela sempre assiste às aulas e gosta, pelo que eu entendi, ela gosta dos momentos de reflexão e achou que essa era uma boa reflexão. Pegar essa informação que o Braulio trouxe em forma de poema, mas cheia de poesia. Lembra que a gente conversava sobre isso? A estrutura de poema tem versos, estrofes e rimas, é um poema de cordel, mas está cheio de poesia porque ali tem umas belezas, umas sensações, uns sentimentos, umas reflexões que o poeta pôs para a gente pensar. Então vamos prestar atenção na poesia desse poema e tirar dele a mensagem que nos interessa, que nós colhemos. Lembrem, todo poema tem diferentes mensagens, porque é o poeta que pensa no que ele quer transmitir. Mas é o receptor, nós, leitores, que tiramos a mensagem que nos interessa. Então pode ser que o que a Roseli tenha pensado, tinha sentido lá no momento que ela fez a leitura do poema, não seja a mesma que eu tive. E não vai ser a mesma que vocês vão ter aí em casa. Mesmo assim, vale a sensação, a experiência de conhecer. Vamos lá? O poema do Braulio Bessa chama-se Superação. Tem muito a ver com tudo isso que a gente está vivendo. Precisamos superar. Então vamos conhecer? Sendo eu um aprendiz, a vida já me ensinou que besta é quem vive triste, lembrando o que faltou, magoando a cicatriz e esquece de ser feliz por tudo que conquistou. Afinal, nem toda lágrima é dor, nem toda graça é sorriso, nem toda curva da vida tem uma placa de aviso, e nem sempre o que você perde é de fato prejuízo. O meu ou o seu caminho não são muito diferentes. Tem espinho, pedra, buraco, pra mó de atrasar a gente. Mas não desanime por nada, pois até uma topada empurra você pra frente. Tantas vezes parece que é o fim, mas no fundo é só um recomeço. Afinal, para poder se levantar é preciso sofrer algum tropeço. É a vida insistindo em nos cobrar uma conta difícil de pagar, quase sempre por um alto preço. Acredite no poder da palavra desistir. Tire o D e coloque o R, que você tem resistir. Uma pequena mudança às vezes traz esperança e faz a gente seguir. Continue sendo forte, tenha fé no Criador, fé também em você mesmo, não tenha medo da dor. Siga em frente a caminhada e saiba que a cruz mais pesada o Filho de Deus carregou. Qual foi a sensação? Eu achei que esse poema mais me trouxe um... Vai, Fabíola, vamos, firme. É isso mesmo. A gente só levanta se a gente precisou cair antes, né? Se a gente tropeçou, se a gente se desequilibrou. Então, essa dificuldade, esse momento que a gente está passando, é para lá na frente a gente ser diferente. Achei muito bom. A vida de alguém é diferente disso que o Braulio contou, o Braulio tentou expressar? Acho que não. Mar de rosas? Não é simples assim. Sempre tem alguma coisa que é a dor, que é o sofrimento, que é a dificuldade, que é o empecilho, e a gente supera, e a gente consegue.
Quanto tempo leva para superar? Essa é outra história. A gente já falamos sobre isso basicamente, né? Esse tempo não é nosso. Esse tempo de relógio, de calendário, nós que criamos. Mas o tempo de verdade não é nosso. Não temos poder sobre ele. Por isso a gente precisa saber viver com harmonia e equilíbrio. E aproveitar, continuar sendo forte, tendo fé no Criador, fé também em você mesmo. Não tenha medo da dor. Siga em frente a caminhada e saiba que a cruz mais pesada o Filho de Deus carregou. Quer dizer que mais pesado que aquela culpa que colocaram sobre ele, historicamente eu estou falando, mais pesado do que tudo aquilo, acho que ninguém viveu algo semelhante, né? Então vamos continuar com força, com vontade e seguindo em frente. Muito obrigada, professora Roseli. Espero que todo mundo tenha sentido esse mesmo ânimo, esse mesmo sopro na alma para continuar mais um tempinho, né? Vamos lá? E voltando ao nosso assunto, como eu tinha dito na aula passada sobre a importância de conhecer a opinião dos outros para alimentar a nossa e construir a nossa própria, não é a única informação, o único elemento que a gente deve considerar. Para construir, elaborar a nossa própria opinião, é preciso de informação. E essa informação a gente busca onde? A gente busca com especialistas e com leituras. Somos nós que vamos atrás, somos nós que procuramos essas informações. Nós é que trazemos para nós melhoria na nossa opinião. A nossa opinião tem que melhorar, tem que mudar. A gente precisa ter mudanças, novos ares. Senão a gente fica que nem planta enraizado em algo que às vezes pode ser diferente, né? Então é importante a gente sempre pensar sobre a nossa opinião. Rever a opinião não é vergonha para ninguém. Mudar de opinião não é um problema para ninguém. Pelo contrário. Às vezes, se a gente está fazendo isso considerando outros fatores muito mais fortes, tem muito mais valia do que você ficar insistindo orgulhosamente naquela opinião irredutível, sendo que todas as evidências são de que você não está tendo uma boa postura, né? Então, é importante a gente pensar sobre isso, ir atrás de informação, querer saber mais, ser curioso, né? Toda essa informação para a gente lembrar do nosso assunto da última aula. Nosso assunto da última aula foi texto jornalístico. Texto jornalístico a gente registrou no nosso caderno, são os textos veiculados pelos jornais, revistas, rádio e televisão. Eles têm a função de comunicar e informar sobre algo. Então, apesar do nome jornalístico só trazer a parte da palavra jornal, não é o jornal o único recurso, o único meio de publicar um texto jornalístico. O texto jornalístico também vai aparecer nas revistas, também vai aparecer na televisão, também vai aparecer no rádio. Então, o texto jornalístico é aquele que nos comunica algo, que traz informações, certo? A gente também conversou que o texto jornalístico tem aspectos importantes, características que tornam ele um gênero diferente dos outros. Lembram que a gente analisou? Gibi, a história em quadrinhos, os textos narrativos, o próprio poema a gente conhece, uma receita. O texto jornalístico também tem características específicas. Vamos relembrar? Bom, primeiro, ele tem uma parte com letras maiores, em tamanho maior, porque é essa letra que vai chamar a atenção do leitor. Ela é o primeiro chamariz, o primeiro convite. Se o leitor não está interessado em ler todo o texto, ele lê pelo menos a manchete. Esse é o nome desse elemento, manchete. A manchete, com letras maiores, e no jornal em geral ela vem lá na primeira página, na revista também vem, na capa da revista, a manchete também vem no texto jornalístico do jornal televisivo. Quando o repórter, âncora, o repórter que começa o jornal, que fica lá na bancada, ele faz a chamada, ele diz a primeira notícia, é a manchete.
Daqui a pouco ele diz, já nós voltamos. Então ele só chama, né? Assista daqui a pouco no jornal. Quando ele diz essa informação, antes ele tinha dito a manchete. Então a manchete é um convite, é a primeira informação, certo? Ela pode vir em forma de pergunta, ela pode vir em forma de frase, ela pode vir em forma de palavra. E as pessoas se interessarem por quererem saber, tá? Mas se mesmo assim a informação da manchete não for suficiente, a pessoa diz, o que será que ele está falando? Será que é o grafite do lápis? Não entendi direito. Tem outro elemento no texto jornalístico para completar a informação da manchete. E quem sabe chamar mais ainda a atenção do leitor. São as linhas finas, ou linha fina, porque às vezes ela é uma só. Essas linhas finas ficam bem embaixo da manchete. Nós temos aqui a arte que embeleza ou enfeia as cidades tem origem na antiguidade. Com a manchete e a linha fina, o leitor já pode concluir: eu já conheço essa informação, eu já li sobre a origem do grafite, eu não quero ler esse texto. Ou ele pode se interessar. Nossa, nunca pensei nisso. Nunca pensei que desde a antiguidade já existisse grafite. Quero saber mais. Então, a combinação desses dois são o chamariz. Para além do chamariz, a informação no texto completo. Então, o texto completo traz os detalhes de informações que o leitor busca. Mas mesmo assim, no primeiro parágrafo, o leitor já pode ter um resuminho de tudo que está contando adiante, que vai sendo destrinchado. Olha, eu vou ler só o primeiro parágrafo para vocês perceberem. Para muitos, o grafite é apenas uma pichação evoluída. Para outros, é uma arte urbana. O fato é que ele está presente em diversas partes da cidade. Banheiros públicos, fachadas de edifício, muro, casas abandonadas, ônibus, metrô, orelhões, postes, monumentos públicos e outros lugares expostos. Esse elemento aqui já trouxe um resumo do grafite, já trouxe uma apresentação do que é, quase que respondeu a pergunta. Ele ainda precisa de mais detalhes, então o leitor vai decidir se ele quer ou não continuar fazendo a leitura. Em geral, a maioria dos leitores que foi até a leitura, completou a leitura do primeiro parágrafo, se interessa e busca o restante do texto. Outra característica que eu quero mostrar para vocês, que eu não tinha falado na outra aula, é na organização do texto. Lembra quando a gente falou de poemas? Os poemas eram organizados em versos, cada linha, e estrofes, o conjunto de versos. O texto jornalístico, ele é organizado em colunas. Reparem aqui, como tem uma coluna, duas colunas organizadas do texto. Vocês identificam? Cada coluna ou cada organização do texto, a forma de colocar os parágrafos do texto, também são para o leitor se interessar pela manchete, pela informação, pelo conteúdo da reportagem. Por quê? Porque parece que o texto é curtinho, ele aparenta ser breve, aí a leitura parece que vai ser rápida. Para quem faz a leitura, eu gosto de uma leitura acelerada, quero saber mais rápido a informação, né? Porque diferente de quem quer buscar informação lá no livro, fazer pesquisa, que não está preocupado com o tempo, quem lê o jornal está querendo mais conhecer aquela informação rapidamente para ir para outra. Então a organização em colunas também ajuda o leitor a fazer essa compreensão mais rapidamente, certo? Passem a prestar atenção nisso. A última tarefa era olhar textos jornalísticos e colar no caderno. Veja se você fez isso, se você organizou assim o texto escrito, né? Aquele que você colou lá, se ele está organizado dessa forma, tá? É regra? Não, não é regra. A manchete sim, as linhas finas sim, o primeiro parágrafo com esse breve resumo sim, mas a organização em colunas pode variar dependendo do formato, dependendo de onde ele é publicado. Se eu publicar ele na internet, por exemplo, o meu texto jornalístico, eu posso usar não colunas e usar um espaço diferente, tá? Então depende de onde ele é publicado. Televisivo, nem vai precisar, né? Então, essa organização em colunas é uma possibilidade, tá bom? Conhecendo tudo isso sobre textos jornalísticos, vamos conversar sobre um aspecto agora dentro da escrita. Vamos
pegar um elemento, um detalhe das escritas. Vamos lá? Hoje a gente vai falar sobre sílabas e palavras. Ai, prof, mas a gente já teve outras aulas sobre esse assunto. Não faz mal. São assuntos que precisam estar o tempo todo sendo relembrados porque tem muitas informações sobre eles. Então a gente relembra, aprende mais um pouco, relembra, aprende mais um pouco. E para quem está avançando na escrita, produzindo já palavras e frases, é sempre importante relembrar, certo? O que são sílabas e como elas fazem parte das palavras? Esse é o nosso assunto hoje. Para a gente falar desse assunto, eu peguei de novo o texto jornalístico, mas a gente não vai falar dele inteiro. Como a temática era sobre grafite e pichação, a gente sabe que isso tem relação desde a origem desse movimento com a cidade. Então eu selecionei palavras, certo? Nós vamos observar algumas palavras dentro desse texto. Eu selecionei grafite, arte, monumentos e manifestações. Essas 4 palavras são as que a gente vai analisar agora, tá bom? Vamos olhá-las de pertinho. Lembrando que as palavras são a representação da nossa fala por meio de letras escritas, grafemas. Vamos identificar quantas letras tem em cada palavra. Você sabe contar. Grafite, calcule. Quantas letras? 7 letras. G-R-A-F-I-T-E. 7 letras. Arte, bem mais simples. 4 letras. A-R-T-E. Manifestações. Agora a palavra deu uma expandida. M-A-N-I-F-E-S-T-A-C cedilha O-E-S. 13 letras. E por fim, movimento. M-O-V-I-M-E-N-T-O. 9 letras. Então, para escrever essas palavras, eu precisei dessas letras, desse número de letras para cada uma. Mas agora vamos observar que a gente sabe que o alfabeto, as letras da nossa língua portuguesa são organizados, né? As letras são organizadas, o alfabeto é organizado em consoantes e vogais. Então vamos identificar consoantes e vogais nessas palavras, certo? Grafite tem 3 vogais, arte 2 vogais, manifestações tem 6 vogais e movimento 4 vogais, ok? Sim? Ótimo. Importante saber as vogais? Sim, porque a gente vai chegar na sílaba. Então vamos olhar com calma agora essas palavras organizadas por sílaba. Cada palavra tem um número de sílabas de acordo com a pronúncia da palavra. São as unidades sonoras. Então a gente já vai conversar mais detalhadamente sobre isso. Vamos prestar atenção nestas sílabas. Na palavra grafite, eu tenho 3 sílabas. Conferem? Verifiquem lá. Grafite. Eu deixei bem fácil essa percepção porque eu coloquei em cores diferentes. Na palavra arte, eu tenho 2 sílabas. Arte. Na palavra manifestações, eu tenho 5 sílabas. Manifestações. E na palavra movimento, 4 sílabas. Movimento. O jeito que eu falei a palavra agora, cada uma dessas palavras, foi propositalmente separando as sílabas, porque a gente estava observando isso. Mas não é assim que a gente fala. A gente não fala movimento, a gente fala movimento. Então, como é que a gente sabe quantas sílabas tem uma palavra? Como é que fica fácil identificar esses elementos? Vou tentar mostrar para vocês. Vamos ver se vocês conseguem perceber antes de eu falar, certo? A gente tinha falado que a palavra é formada por letras,
que essas letras do nosso alfabeto são consoantes ou vogais. Vamos identificar essas letras, então, agora nas sílabas. Observem. Na palavra grafite, 3 sílabas e 3 vogais. Na palavra arte, 2 sílabas e 2 vogais. Na palavra manifestações, 5 sílabas, porém 6 vogais. E na palavra movimento, 4 sílabas e 4 vogais. Alguém já concluiu alguma coisa? Já pensou? Epa, tem uma dica aí. Vou repetir a pergunta que eu fiz antes, que pode ser que algum estudante tenha pensado. Professora, como é que eu sei quantas sílabas tem uma palavra? Estou mostrando para vocês que todas as sílabas necessariamente têm uma vogal, pelo menos. Essa é uma dica. As vogais estão em todas as sílabas da nossa língua portuguesa. Essa é uma característica da nossa língua portuguesa. Toda sílaba tem uma vogal. Então, pode ser uma forma de descobrir quantas sílabas tem uma palavra contando as vogais. Acontece que algumas vezes a vogal pode sofrer uma mudança, ela recebe o nome de semivogal. Eu não vou explicar para vocês porque é um outro assunto, para não confundir vocês agora. Mas ela precisa da parceria de outra vogal, ela trabalha junto com uma vogal e uma semivogal. Alguém que está fazendo o som de vogal, mas não é. Que é o caso ali da sílaba sons. O O está dando uma quebradinha no som dele, por isso ele está com outra função. Aí a gente só conta o E. Por isso, 5 sílabas e dá para dizer que tem 5 vogais, dá para dizer que tem 5 sílabas. Certo? Prof, isso é uma regra? Não, não é uma regra para toda vez que você for contar as sílabas, você contar só as vogais. Não é. É uma dica, é uma observação que eu acho importante e valiosa você conhecer. Tá bom? Até para não se confundir quando aparecer 2 vogais, como aconteceu na sílaba de manifestações. Ok? Muito bem, vamos para frente. Desse assunto de número de sílabas da palavra, existe uma parte da língua portuguesa que põe nome, que classifica. É a parte do termo técnico da língua, da regra da língua. Qual é a regra? Se a gente sabe quantas sílabas tem, a gente classifica essa palavra, coloca ela dentro de um grupo, dentro de uma classe. Então eu vou apresentar essas classes para vocês. Se tiver uma sílaba, a palavra for formada por uma única sílaba, ela é monossílaba. Monossílaba é uma palavra nova, vocês talvez não tenham ouvido ainda, ou se ouviram, não tinham memorizado com a ideia de uma sílaba. Esse comecinho mono da palavra, ele também tem origem grega, que é a primeira língua lá que faz nascer depois a língua portuguesa de Portugal e vem também dar origem para a nossa língua. Então, monossílaba, o mono significa uma, única, um só. Monossílaba, uma sílaba. O mesmo acontece com 2 sílabas. 2 é sílaba. O prefixo grego ou a palavra, o começo de palavra grego é di, que equivale a 2. 3 sílabas, trissílaba. Mesma lógica, 3, tri. E quando tiver mais de 3 sílabas, 4, 5, mais de 5, mais de 3, entra no grupo de polissílabas, porque tem várias sílabas, mais do que 3. Número variado acima de 3 sílabas, ok? Muito bem. Preciso saber decor? Professor, eu tenho que guardar na memória e nunca mais esquecer? Monossílabo, dissílabo, trissílabo? Não precisa. Eu apresento como termo técnico. O importante, mais importante, é conhecer as sílabas, certo? Então, relembrando, uma sílaba é monossílaba, 2 sílabas a classe é dissílaba, 3 sílabas a classe é trissílaba, e
Mais de 3 sílabas, a classe é polissílaba, ok? Sim? Muito bem. Está na hora de registrar, ok? Quando a gente tem essas informações que a gente aprendeu, conheceu, precisa ficar marcado no caderno para a gente voltar e olhar depois. Então, lápis e caderno na mão, registrem lá a data de hoje e essa informação. Se você quiser, pode até fazer uma tabelinha com a régua, assim, ó, caprichado, indicando cada uma dessas explicações. Vamos lá? Ok, registrado? Muito bem. Então vamos conversar sobre aquilo que eu tinha dito antes. Como é que eu conto as sílabas? Primeiro, precisa ficar bem fácil de entender, bem tranquilo para o seu entendimento, que a sílaba ela é um grupo de som. Ela é uma combinação de som. E ela sai na pronúncia, na fala, de uma vez só. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que se a gente falasse separando em sílabas, dava bem certinho o movimento de abrir e fechar da boca. Por exemplo, movimento. Bem certinho os 4, abrir e fechar. Mas a gente fala rapidamente, movimento. Então a gente não consegue contar. Mas mesmo assim, o movimento dos lábios, essa mexida de abre e fecha dos lábios é possível ver. E é isso que a gente vai analisar agora. Aquelas 4 palavras que a gente tirou do texto, a gente vai olhar. Olha como que fica a pronúncia da palavra arte. Nós não vamos ouvir, só vamos observar o movimento. E você pode até repetir aí na sua casa. Vamos lá? Olha como fica arte. Perceberam? Arte. Arte. 2 vezes. 2 sílabas. Próxima palavra. Grafite. Observem.
o movimento dos lábios 3 vezes. Perceberam? Grafite. Vamos agora para outra palavra. Observem o movimento. E até a palavra movimento. A pronúncia é como a gente fala, movimento, mas dá certinho para a gente perceber. Movimento. E por fim, a última. Manifestações. Palavra um pouco mais longa, mas a gente observa o movimento do lábio e dá para contar certinho 5 vezes esse quase fechar, abrir e fechar. Vamos lá? É isso. A sílaba, ela é a expressão de um som, a emissão, vou até corrigir a minha palavra aqui, é a emissão de um conjunto de sons de uma só vez. Quase que a saída de uma só vez do ar da nossa boca, certo? Arte, 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 certo? Entendido? Sílaba, então, é esse conjunto de sons que a gente emite de uma só vez, cada vez que a gente movimenta os lábios. Na hora da gente contar as sílabas, às vezes é preciso fazer com calma. Movimento, né? Pra gente identificar, tá bom? Continuando. E para que a gente precisa conhecer, professora? Por que é tão importante separar em sílabas? Ah, eu lembro, quem estava na escola lá quando era criança, lembra que a professora passava, separe em sílabas, e daí a palavrinha estava lá inteira e você fez aquela lista de palavras e você tinha que separar? Por que era importante aquele exercício? Nunca, acho que nem todas as professoras dizem pra gente por que é importante, mas ela é importante para a gente saber ocupar o espaço que a gente tem de escrita. E se para ocupar o espaço de escrita até o final da linha, se você sabe a hora de separar, quando a palavra não cabe na linha, você separa ela em sílabas. Eu peguei um exemplo bem simples. Faz de conta que você tem que escrever uma informação num pedaço de papel, num retalho, um recorte lá, aquele pedaço rasgado da pontinha de papel que você tem. A informação que eu coloquei aqui é uma informação do texto, podia ser um bilhete. Eu estou respeitando a margem da minha folhinha, mas eu não tenho linha até o final. Então o que é que eu fiz? Eu fui separando as palavras que não cabiam em sílabas. Por isso que é importante, para a gente ocupar o espaço da linha com todas as palavras e até o final da linha, enquanto couber. Perceberam? Ó? O grafite é uma arte que está presente em diversas partes da cidade. Ah, professor, e daí na leitura de palavras assim, eu tenho que fazer esse tempo que você deu? Claro que não, eu fiz de propósito aqui para mostrar a separação. A leitura é a mesma. O grafite é uma arte que está presente em diversas partes da cidade. Quase virou um poema, né? Tem até rima. Perceberam, então? A importância de separar em sílabas é para poder ocupar a linha sabendo exatamente onde encaixar a palavra de forma organizada, no texto escrito. Tá bom? Muito bem. Vamos fazer um exercício? Esse exercício é aqui, com a televisão. Não vamos fazer o exercício com o caderno por enquanto. Vamos tentar descobrir qual seria a palavra que... Antes do exercício, vamos fazer um olhar aqui. Vamos primeiro olhar as palavras para chegar lá, certo? O exercício aqui é identificar se todas são monossílabas. Depois eu quero fazer uma brincadeira com vocês. Monossílabas, palavras escritas com uma única sílaba. Eu trouxe 4 exemplos de palavras. Pó, luz, fé, som. Se a gente lembrar do exercício com a boca, é isso. Pó, luz, fé, som. Uma vez só a emissão do som e do ar. Se forem de sílabas, aí eu já vou ter 2 vezes a separação da palavra em 2 pedaços, em 2 sílabas. Mas o meu articular de lábios vai ter 2 movimentos. Ó. Rua, vila, bairro, muro, certo? 2 sílabas de sílabas. Trissílabas. Sobrado, hospital, cidade, a mesma coisa.
Cada sílaba é uma emissão do som. Essas palavras, exemplos de trissílabas. Exemplos de polissílabas. Avenida, semáforo e comunidade. Ok? Muito bem. Esses exemplos de palavras para que a gente possa conhecer essas informações sobre a classificação. A outra informação tem a ver com dígrafos. Lembram dos dígrafos? Os dígrafos a gente conversou como uma escrita de duas letras para representar um único som. Lembram? Ó, CLH, CH, LH, NH, GU e QU. A gente trabalhou mais com essas combinadas com NH, mas eu também trouxe os outros dois exemplos ali. O que eu quero mostrar para vocês? Quero mostrar que quando eu separo a palavra com dígrafo, os dígrafos não se separam. Olha só lá, o NH fica junto no vizinho, o LH no olho, o fechar, o CH, a mesma coisa o QU no querido, em água, certo? Muito bem. Também com essas letras, esses dígrafos que a gente também trabalhou muito basicamente, alguns ali, mas a gente sabe que eles representam um único som, dois R's, dois S's, XC. Lembram os sons de S? Essas combinações, esses dígrafos também têm diferença na hora de separar. Aqueles anteriores não se separavam, mas esses aqui se separam. Na hora de eu escrever a sílaba de carroça, por exemplo, com dois R's, um R fica na primeira sílaba, carroça. Mesmo que na hora que eu fale não perceba, carroça. Mas esses dígrafos precisam ser separados, tá? Isso é um cuidado que você tem que ter. Os dígrafos que não se separam são aqueles com NH, LH, CH. Os dígrafos que se separam são aqueles de RR, SS, XC, XC cedilha, certo? Vamos adiante. Agora sim quero brincar com vocês. Vocês vão me descobrir qual é a palavra intrusa, qual é aquela palavra que não combina. Não está na categoria ou na classificação correta. E a primeira aqui, dessas três, qual não está combinando? Qual não seria monossílaba? Pronuncie, fale as três palavras e observe. Descobriu? Ah, dia, dia. Essa é dissílaba. Olha como eu separo o dia. Sol e céu eu não separo, são monossílabas. Vamos tentar mais uma? E essas? Com duas sílabas. Descobriu qual que não está dentro do grupo de sílabas? Flor. Flor, por incrível que pareça, é monossílaba. Eu não separo. Flor. Agora, dever, eu separo. E lua, eu separo. Trissílaba. Qual não é trissílaba aqui? Ah, essa tá moleza. Amor. Amor eu separo em duas sílabas. Mas camada em 3 e almoço em 3. Mais uma. Qual não é polissílaba? Janeiro. Janeiro eu separo em 3 sílabas. Mas brasileiro eu separo em mais e amendoim também em mais. Ok? Vamos lá. Nossa tarefa agora é tentar exercitar, copiar e tentar fazer uma atividade. Para essa atividade eu vou fazer um pedido, que ela tem 2 etapas. A primeira etapa é, tá vendo esse círculo que eu desenhei ali no caderno? Você vai fazer do tamanho de um fundo de copo. Então você vai precisar de um copo, vai apoiar o copo e vai fazer o contorno desse fundo. O círculo tem que ter esse tamanho, tá? Pode ser um copo de boca maior? Pode. Professora, pode ser uma tampa de lata? Pode. O máximo que eu quero imaginar é um círculo na dimensão aproximada de um fundo de copo,
tá bom? Pode até ser um fundo de garrafa também, que não é tão diferente o tamanho, ok? Então façam isso, registrem, copiem e já façam o círculo. Tem um tempinho para isso, vamos lá? Ok, copiaram, fizeram um círculo. Olha qual é a tarefa. Vocês têm um espaço dentro desse círculo. E dentro desse espaço vocês devem escrever um pedacinho, alguns versos que eu tirei lá do cordel, do poema do Braulio Bessa, que eu quero que vocês registrem. Ele está aqui dentro do retângulo, ó. Vocês vão ter um tempinho para isso, ok? Então agora tentem colocar essa informação, copiar dentro do círculo. Vamos lá? Tempinho para fazer. Ok, muito bem. Conseguiu? Tentou? Separou em sílabas? Essa era a atividade. Se o círculo ficou pequeno demais, faz um círculo maior e tenta de novo, tá bom? E a gente vai encerrar a aula por aqui com a mesma mensagem que vocês registraram dentro do círculo. Eu vou repetir essa mensagem e quero que ela fique aí bem forte no teu pensamento e no teu coração para você seguir os próximos dias. Continue sendo forte. Tenha fé no Criador, fé também em você mesmo. Não tenha medo da dor. E a gente encerra por aqui. Fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima aula. Tchau!